harmoniosa no momento atual. O eremita, carta da bravura, valete de ouros, 4 de espadas, dominação, carta do fracasso, conforto, sucesso, justiça e ilusão. Signo de Aquário solteiro inicia com a energia do eremita. Eu vejo que muitos de vocês que vão se identificar com essa leitura podem estar nessa posição de solteiros há bastante tempo. Para muitos de vocês podem estar nessa posição há anos. E eu vejo que alguns de vocês podem sentir essa necessidade de ficarem sozinhos por querer talvez focar mais na própria vida pessoal, talvez questões relacionadas à área profissional, financeira, e alguns podem não sentir a necessidade de se envolver com uma pessoa nova. E eu vejo que muitos de vocês que estão solteiros podem também estar passando por um processo de autoconhecimento. Muitos de vocês, principalmente que estão há bastante tempo solteiros, podem estar sentindo essa necessidade de buscar aqui se conhecer mais, aprender com as experiências passadas. O eremita está se voltando para o passado. E também alguns de vocês podem querer se manter sozinhos também por querer passar por um processo de cura, principalmente cura emocional a respeito de experiências que vocês já viveram aqui nos relacionamentos. A carta da bravura como o obstáculo indica que o obstáculo atual para vocês terem um novo relacionamento é a resistência. Vejo que muitos de vocês podem estar realmente resistindo a ter um novo relacionamento, a conhecer pessoas novas, a se envolver com alguém aqui. E para muitos de vocês essa resistência tem relação não só com muitos de vocês quererem preservar a própria individualidade, alguns podem estar também acostumados com a vida de solteiro, a não ter que dar satisfação a ninguém, e isso acaba gerando também essa resistência a se envolver num relacionamento sério. Mas também essas resistências podem ter relação com experiências passadas. Alguns podem acreditar que é melhor assim, ficar sozinho, do que ter um relacionamento. E isso tem muito relação com as experiências do passado. Provavelmente aqueles que acreditam que é melhor assim podem ter passado por muitas frustrações em relacionamentos passados, e isso gerou essa postura de resistência. E o obstáculo é justamente esse, ter que superar essas resistências, e muitos de vocês podem inclusive estar resistindo a se envolver com alguém novo para se proteger. Mas essa postura de se proteger se proteger de um mal que é criado pela mente de vocês, e não necessariamente a pessoa, a possibilidade de ter um novo relacionamento causa alguma ameaça de fato para vocês. Eu vejo que é mais criado pela mente de vocês, pela forma de pensar. O valete de ouros como a base indica que é possível também que muitos de vocês queiram ficar sozinhos aqui, não queiram se envolver com alguém novo no momento, por não ter também estabilidade suficiente para oferecer.
Alguns podem ter também tido relacionamentos onde a outra parte não tinha estabilidade a oferecer e pode ter havido frustrações por conta disso, seja estabilidade mesmo material, financeira, seja estabilidade interna, no sentido da pessoa ser insegura, da pessoa se tornar dependente do outro. Então, muitos de vocês podem estar escolhendo se manter sozinhos por ou não ter realmente essa estabilidade para proporcionar ao outro, ao relacionamento aqui, ou podem ter passado por experiências passadas onde vocês se envolveram com pessoas que tinham esses aspectos e podem ter gerado frustrações aqui, decepções por conta disso. O 4 de espadas no passado recente indica que muitos de vocês podem realmente estar passando por um processo de recuperação. E eu vejo principalmente recuperação no sentido de cura emocional. Então, alguns de vocês podem realmente ter se decepcionado muito com um relacionamento passado, ou ter sido traídos, ou realmente o relacionamento partiu o coração de vocês, a pessoa partiu o coração de vocês, e eu vejo que muitos de vocês sentiram a necessidade de realmente passar um tempo sozinhos, de também refletir sobre a própria vida, não só amorosa, mas também a vida de forma geral. O eremita também traz esse questionamento de alguns estarem também até se questionando em relação ao propósito, propósito da vida, talvez tendo questionamentos existenciais. O eremita também é muito uma energia de filosofar sobre a vida, além da questão do autoconhecimento. Então, alguns podem estar nessa vibe e não querer realmente se envolver com alguém novo. E para outros de vocês tem a ver também com essa questão da decepção, de vocês terem se desapontado com o último relacionamento que vocês tiveram. A carta da dominação como centro de atenção indica para vocês tomarem cuidado aqui com uma certa indecisão, porque alguns podem ficar indecisos também a respeito de se envolver ou não num novo relacionamento. Eu vejo que alguns de vocês já podem ter opções, podem ter pessoas à volta de vocês que têm interesse, que já podem ter demonstrado inclusive o interesse, mas ao mesmo tempo existe essa resistência, e alguns podem ficarem tentados a se envolver, mas não tomar uma iniciativa. E o 2 de paus indica para vocês darem atenção a essa questão da escolha. Se vocês tiverem opções, porque eu vejo que uma parcela grande de vocês podem ter opções, vocês busquem fazer uma escolha. Se houver aqui dúvidas no sentido de vocês investirem na possibilidade de um novo relacionamento ou se manterem sozinhos, que vocês façam a escolha. Não fiquem em cima do muro, não fiquem também se planejando demais para para tomar uma possível atitude aqui, porque isso também poderia gerar uma dificuldade na situação. Também é possível que alguns tenham a tendência a querer dominar o outro nas relações, e que vocês devem dar atenção a essa postura também, porque eu vejo que com a carta da bravura aqui, que tem muita associação com Marte em Leão, alguns de vocês podem ter Marte em Leão no mapa, e a carta da dominação, que tem associação com Marte em Áries, que são 2 signos aqui de fogo, então alguns podem ter Marte em Áries no mapa. Eu vejo que alguns podem estar vibrando mais para o lado negativo desses posicionamentos. Mesmo que vocês não tenham nenhum desses Martes aqui, vocês podem se identificar com essas características de haver uma tendência de vocês serem teimosos, de vocês defender com unhas e dentes o que vocês acreditam. Então tem convicções fortes e buscam defender o que vocês acreditam. E pelo que eu vejo aqui, com a carta da bravura como obstáculo, eu vejo que alguns podem estar defendendo uma crença que talvez seja muito baseada no ego. Então, talvez
essa tentativa de se manterem sozinhos, no fundo, é uma forma de vocês mostrarem aos outros, por exemplo, que vocês são melhores. Pode ser um complexo de superioridade, ou acharem que não existe uma pessoa aqui que pudesse se encaixar nos ideais de vocês de relacionamento. E isso pode vir de uma certa arrogância, de um lado mais orgulhoso, já que eu falei aqui 2 posicionamentos em signos de fogo, e os signos de fogo têm essa Marte, principalmente em signos de fogo, tem esse lado mais egocêntrico, mais até um pouco egoísta no lado negativo. Então a carta da dominação pode mostrar também uma tendência a vocês quererem dominar o outro nas relações, e isso também ser uma chave aqui para vocês compreenderem certas questões que aconteceram no passado. Se vocês se identificaram com esse lado mais dominador, vocês busquem equilibrar também, buscar compreender as vontades do outro, buscar complementar quando há choque de vontades aqui. Tem uma queda de braço, então alguns de vocês podem ter essa tendência mesmo de impor até as próprias vontades, o que vocês acreditam, e isso acaba gerando choque nas relações. Mas o principal é a questão das escolhas, de vocês serem capazes aqui de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, principalmente se houver opções aqui. A carta do fracasso, como futuro próximo, indica aqui que é bem possível que muitos de vocês podem perceber que essa postura de ficarem sozinhos por muito tempo talvez seja uma ilusão aqui, porque sai a carta do fracasso. Então eu vejo que alguns de vocês podem fracassar nessa questão de se manterem sozinhos, no sentido de não querer se envolver com o outro, principalmente por conta seja de mágoas do passado, seja por essa visão mais egocêntrica. E eu também vejo, como é uma carta do naipe de ouros, eu vejo que também pode essa questão de alguns quererem ficar sozinhos, pode ter relação mesmo com questões financeiras. Então eu vejo que alguns podem adotar uma postura de espera, talvez um momento certo para se envolver com alguém novo, porque eu vejo que realmente muitos de vocês podem não ter aqui estabilidade suficiente, tanto para se manter aqui, quanto para ter um relacionamento que seja estruturado aqui, que seja que traga segurança aqui. Então a carta do fracasso não só fala do possível fracasso aqui, que muitos podem passar por essa questão de ficarem sozinhos, principalmente se essa escolha foi uma escolha baseada no ego, como também a influência do aspecto material, de alguns de vocês terem que dar atenção a isso também, porque isso também influencia na vida amorosa de vocês. Quanto ao tempo, eu vejo dentro de... Eu vejo que essa questão do fracasso pode ocorrer dentro de 3 meses, mas a questão relacionada ao lado financeiro aqui, porque eu vejo que muitos de vocês terão que dar atenção a isso, pode demorar mais tempo, no sentido de vocês alcançarem estabilidade suficiente para investir no novo relacionamento. Então, relacionado a essa questão financeira, eu vejo 7 meses, vocês tentando aqui alcançar um certo nível de estabilidade. A carta do conforto nas lições. Não só aqui as circunstâncias do momento estão motivando a vocês a realmente dar atenção aqui, se vocês não estão numa zona de conforto, como a própria carta fala, conforto. Então alguns realmente podem estar numa zona de conforto, no sentido de estarem acomodados com essa vida de solteiro, acostumados com a rotina, e isso acaba gerando uma certa um sentimento de desinteresse em relação a conhecer pessoas novas, e pode prejudicar vocês no sentido de vocês não perceberem as oportunidades. Alguns podem não dar nem chance de novas pessoas se aproximarem, de vocês conhecerem novas pessoas,
por conta dessa zona de conforto, de vocês não quererem abrir mão da própria individualidade. Alguns podem achar que podem perder a individualidade ao se envolver com uma pessoa num relacionamento. Isso pode ser uma ilusão, pode ser uma crença gerada por experiências passadas. E a carta do conforto, como a lição indica, o aprendizado na questão aqui de vocês perceberem se vocês não estão acomodados. E buscar também evitar aqui adotar uma postura de um certo desinteresse em relação às outras pessoas, porque essa carta em outros tarôs tem uma representação onde o personagem está emburrado, está insatisfeito com algo e tem um cálice surgindo assim dos céus, como se fosse uma oportunidade vinda dos céus, uma oportunidade especial, inesperada. Só que a pessoa está tão insatisfeita com a própria vida, com as próprias questões, que ela não percebe esse cálice. Então o 4 de copas pede essa reflexão também, de vocês talvez estarem refletindo nos outros uma certa vazio interno, uma insatisfação que é gerada por questões pessoais e não por conta das outras pessoas. Não é culpa das outras pessoas, não é culpa inclusive de pessoas que vocês já se envolveram. Eu vejo que alguns podem ter que realmente passar por esse processo de autoconhecimento para buscar a origem dessa possível tendência a vocês não conseguirem ficar satisfeitos na vida afetiva. E também uma tendência a adotar essa postura de desinteresse em relação a pessoas, de forma geral. O arcano do sucesso aqui no ambiente não só indica realmente a influência das questões financeiras na situação, como também eu vejo que vocês podem obter sucesso aqui, principalmente depois que vocês perceberem, aqui depois do fracasso que eu falei aqui no futuro próximo, vocês podem obter sucesso, não só na questão financeira, se vocês buscarem se dedicar a esses aspectos, como também vocês serem capazes de avaliar quais são as pessoas que vocês podem investir para um relacionamento até algo mais sério, e quais são as pessoas que realmente não podem, não são capazes de proporcionar isso, não são capazes de proporcionar estabilidade, segurança, não são capazes de proporcionar uma relação equilibrada. A carta dos 6 de ouros fala muito do dar e receber. E eu vejo que as circunstâncias também estão motivando a vocês a avaliarem, a ponderarem a respeito disso. Inclusive saiu a carta da justiça também. E a justiça também fala muito do equilíbrio, da busca pelo equilíbrio. E também dessa questão de ponderar. E como saiu no emocional, eu vejo que muitos de vocês também estão bastante racionais a respeito das próprias emoções, estão buscando racionalizar as emoções. Também vejo uma questão de indiferença muito grande em relação às pessoas. E isso realmente pode gerar dificuldade de vocês conhecerem uma pessoa que seja capaz de proporcionar aqui o potencial de um novo relacionamento. E alguns de vocês podem ter sentimentos ainda por uma pessoa do passado, uma pessoa que vocês já se separaram, já terminaram o relacionamento. Para alguns de vocês essa pessoa tem forte influência do signo de Libra, mas não necessariamente. E eu vejo que de forma geral aqui, muitos de vocês estão buscando racionalizar as emoções, e isso pode gerar essa questão da indiferença em relação a pessoas novas. Mas também eu vejo muitos de vocês desejando ter uma pessoa onde a relação seja realmente equilibrada, onde haja equidade aqui, haja igualdade, haja equilíbrio de fato. Mas vocês devem tomar cuidado com esse excesso de racionalização, porque essa carta se liga muito em relação à lógica, à razão,
E saindo no campo das emoções, eu vejo que muitos de vocês podem não estar dando tanto ouvidos ao estado emocional de vocês, ou estão tão racionalizando, intelectualizando tanto as emoções, que vocês podem realmente ficar indecisos a respeito de fazer uma escolha, se houver opções de pessoas, ou a respeito de investir ou não num novo relacionamento aqui, por conta desse excesso de análise, de racionalização aqui do lado sentimental. A carta da ilusão, como conclusão, indica que realmente alguns podem estar se iludindo, seja com essa postura aqui de se manterem sozinhos, seja por acreditar que não há pessoas aqui que podem proporcionar um relacionamento que vocês querem, ou seja porque vocês acreditam que ficam melhor sozinhos, e isso pode ser uma ilusão. Também vejo, essa carta também fala da questão das opções, então alguns de vocês podem ter opções, e o fato de não fazer uma escolha pode acabar gerando essa questão do fracasso, da frustração também. E eu vejo que alguns de vocês também podem se sentir tão insatisfeitos aqui. Eu vou ter que falar porque me veio aqui. Então, alguns podem estar se sentindo tão insatisfeitos com a própria vida, e eu vejo que pode até ser vida de forma geral, que se mantém sozinho, e algumas pessoas podem inclusive estar se sentindo sozinhos, ao mesmo tempo não admitir isso a si mesmo, e pode estar buscando até escapar da realidade através de algo. E eu vejo principalmente alcoolismo. Eu vejo duas cartas que podem indicar isso. A carta do fracasso, que tem aqui a garrafa quebrada, e a carta da ilusão, que é uma carta muito ligada a pessoas se intoxicar com algo, seja com sentimentos ou substâncias. Então eu vejo que alguns podem estar se iludindo, talvez se iludindo no sentido de se convencer que estão bem, mas na verdade não estão. Podem estar muito insatisfeitos, podem sentir um vazio interior muito grande, e isso se refletir no sentido de vocês buscarem um escape da realidade. O Sete de Copas fala dessa questão de escapar da realidade. Então, para quem se identificou com isso, vocês têm que prestar atenção, têm que buscar a origem dessa insatisfação, como eu já falei anteriormente, através da autoanálise, do autoquestionamento. Por que vocês estão usando substâncias ou alcoolismo? Pode ser, eu vejo principalmente substâncias ou alcoolismo aqui, para escapar da realidade. Talvez tenha algum fator, alguma experiência passada que não foi bem digerida, e que vocês podem estar reprimindo isso, não querendo encarar essa mágoa ou essa experiência que não foi bem digerida, e para não encarar, vocês acabam buscando essa forma de escapar da realidade, para que vocês realmente não encarem a realidade como ela realmente é. Então a carta da ilusão dá esse aviso para alguns de vocês, caso vocês tenham se identificado com isso. Mas de forma geral, o Sete de Copas indica a possibilidade de haver opções, de surgir opções de pessoas aqui interessadas em vocês, mas cabe a vocês fazerem uma escolha para investir no relacionamento e tomar cuidado com as expectativas, com o lado mais idealista de vocês, que podem acabar gerando ilusões, e no final vocês acabarem se decepcionando, se desiludindo com a pessoa, mas que na verdade a responsabilidade seriam de vocês, de acabar projetando no outro qualidades que talvez essa pessoa não tenha, ou defeitos que essa pessoa não tenha. Então vocês devem tomar cuidado com isso também. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura, e agora eu vou passar para o signo de Aquário comprometido. Signo de Aquário comprometido inicia com a energia do eremita. Então eu vejo que muitos de vocês podem
lidar com uma pessoa que tem forte influência do signo de Virgem ou Capricórnio, mas não necessariamente. E eu vejo que eu vejo aqui que alguém pode estar sentindo a necessidade de ficar sozinho ou sozinha. Então, alguns de vocês podem identificar essa energia em vocês mesmos, de vocês quererem se distanciar um pouco dele ou dela por conta dessa necessidade talvez de se autoconhecer, também de preservar a própria individualidade, de fazer certas coisas sozinho ou sozinha. Ou vocês podem perceber essa energia no outro, no sentido de haver de fato ou um afastamento ou um distanciamento emocional entre as partes. E eu vejo que quem está adotando essa postura está sentindo essa necessidade principalmente para refletir. Eu vejo duas cartas aqui que indicam essa necessidade de reflexão, de também de se questionar, de buscar respostas dentro de si por conta própria, através da autoanálise, da introspecção. A carta da bravura aqui, como obstáculo, indica que o obstáculo para o relacionamento dar continuidade pode ser aqui a postura de uma das partes, uma postura mais de resistência, uma postura mais defensiva. E eu vejo que uma das partes pode... alguém aqui pode inclusive ter convicções muito fortes e querer proteger essas convicções a todo custo, e pode agir aqui de uma forma até um pouco egoísta. Então eu vejo que alguns de vocês podem passar por conflitos no relacionamento, podem estar passando por conflitos no relacionamento, e onde vocês percebem que a pessoa está errada, e essa pessoa, mesmo talvez sabendo que está errada, ela busca se defender aqui. Ela busca... eu vejo que essa pessoa resiste a mudar. E eu vejo que é o principal obstáculo, essa postura de lutar por algo que... talvez lutar por algo por conta da questão do egoísmo aqui. O valete de ouros como a base indica que alguns de vocês podem lidar com uma pessoa que talvez não tenha tanta estabilidade a oferecer, seja porque essa pessoa é muito mais nova, seja porque essa pessoa está ingressando na vida profissional ou reingressando na vida profissional. Eu vejo que não há estabilidade suficiente. Ou por essa pessoa ser insegura, uma pessoa que pode ter a tendência a se apegar muito nos relacionamentos, depender do outro, seja emocionalmente falando ou financeiramente falando. E para outros de vocês, pode ser que vocês estejam lidando com uma pessoa que tem filhos, ou vocês têm filhos, e essa questão dos filhos influencia muito o relacionamento, principalmente questão relacionada ao sustento aqui, envolvendo o aspecto financeiro. E o 4 de espadas no passado recente indica realmente que alguns de vocês, boa parte de vocês, podem ter dado um tempo no relacionamento. Eu vejo realmente um afastamento aqui para muitos de vocês, inclusive no sentido de não haver comunicação entre as partes. Para alguns de vocês pode realmente estar acontecendo isso. E eu vejo que esse possível tempo foi dado para refletir a respeito do relacionamento que pode ser feito aqui. Como também eu vejo que para muitos de vocês esse tempo foi dado devido a uma discussão que ocorreu. E isso também ajudou a ambas as partes a passarem por um processo de cura. Porque eu vejo que para muitos de vocês esse tempo foi resultado de alguma situação que desapontou. E o 4 de espadas indica esse processo de reflexão que pode estar deixando vocês muito pensativos também a respeito do relacionamento, como também a cura aqui de possíveis desapontamentos que foram gerados, seja por uma discussão ou uma situação que ocorreu no passado. A carta da dominação como centro de atenção
indica que há uma tendência aqui a um querer dominar o outro. Então eu vejo que ou vocês têm um lado mais dominador, ou vocês estão lidando com uma pessoa que pode ter esse lado mais dominador. E se forem vocês, vocês devem dar atenção a essa postura de querer dominar o outro, seja através de atitudes mesmo, ou seja querendo impor as próprias convicções a outra pessoa. Nesse sentido, vocês têm que buscar equilibrar as vontades, o que ambos acreditam, buscar compreender o outro, buscar ter diplomacia aqui, porque eu vejo que muitos de vocês podem estar numa relação onde há muito choque de crenças, choque de vontades, de opiniões, e há esse lado também de um querer dominar o outro. Também vejo aqui alguns de vocês muito em dúvida a respeito do futuro do relacionamento, se dão continuidade ou não, se tornam solteiros, se separam dele ou dela ou não. Nesse caso, vocês devem fazer uma escolha. Não fiquem em cima do muro, não fiquem avaliando as possibilidades e não fazendo nada a respeito. É necessário vocês avaliarem, ponderarem sobre as possibilidades, mas não se demorarem nisso. Para alguns de vocês já têm essa dúvida, já tem essa dúvida há algum tempo, e o 4 de espadas aqui pode indicar um adiamento. Então alguns já poderiam ter vontade aqui de se separar, de terminar o relacionamento, mas colocaram um tempo aqui no relacionamento para pensar mais a respeito. Então foi adiada essa escolha, essa decisão. E quem se identificou com isso, tome a decisão. Não fique nessa postura de avaliação, porque eu vejo que muitos de vocês realmente sentem o desejo de se separar do outro, mas por algum motivo aqui que não está sendo mostrado, vocês ficam em cima do muro, não fazem essa escolha de fato. A carta do fracasso no futuro próximo indica que haverá o fracasso da situação. Então eu vejo que se houver realmente afastamento, seja afastamento total, de não haver comunicação entre as partes, seja o distanciamento emocional aqui entre as partes, eu vejo que isso vai gerar o fracasso do relacionamento. Também vejo o aspecto financeiro relacionado a isso. Talvez muitos de vocês percebam que o relacionamento não está dando certo por conta de uma das partes ter menos estabilidade do que a outra. Então pode haver realmente um desequilíbrio aqui. E eu vejo alguns de vocês podem perceber essa questão do relacionamento não estar dando certo por conta desses aspectos, e outros de vocês podem adotar uma postura de esperar aqui talvez essa situação melhorar. E eu vejo que se vocês adotarem essa postura de espera, eu vejo que a tendência é não melhorar. Eu vejo que tende a ser uma ilusão aqui, porque muitos de vocês já podem querer tomar essa atitude de terminar o relacionamento, mas ficar adiando, achando que o relacionamento vai melhorar por si só, que essa pessoa vai mudar, e eu vejo que não tende a não acontecer isso que vocês acham aqui, para alguns de vocês. E quanto ao tempo, eu vejo dentro de 3 meses essa situação ocorrendo, e é possível que alguns adotem essa postura de espera. Então eu vejo que essa espera vai ser longa, para quem adotar essa postura aqui. Espera de melhorias, seja no aspecto profissional, caso seja outra pessoa que está tentando equilibrar esse lado, eu vejo que essa espera vai ser longa. O arcano do conforto com mais lições pede para vocês... eu vejo que as circunstâncias do momento estão motivando a vocês a refletirem se vocês não estão na zona de conforto. Eu vejo que existe insatisfação de ambas as partes, principalmente da parte de vocês. E eu vejo que alguns podem, de certa forma, ficarem nessa zona de conforto mesmo insatisfeitos. Então vocês devem dar atenção a isso.
A lição é justamente vocês buscarem compreender o que vocês sentem. E muitos de vocês podem estar bastante racionais a respeito das próprias emoções, dos próprios sentimentos. Saiu a justiça no emocional. Então, muitos de vocês podem realmente estar muito racionalizando demais as emoções, intelectualizando demais as emoções, e isso gerando a indecisão para muitos de vocês, e também a dificuldade aqui de tomar uma atitude. E eu vejo que a lição principal é não só compreender os sentimentos, as emoções que vocês estão sentindo, e eu vejo principalmente sentimento de insatisfação no relacionamento, como também a questão da zona de conforto, de vocês refletirem se vocês realmente não estão numa zona de conforto aqui, porque eu vejo muitos de vocês adiando uma decisão, e também tomar cuidado com uma postura que até por vezes até um pouco imatura, de mesmo insatisfeitos vocês ficarem agindo com desinteresse, com indiferença em relação ao outro, mas não expressarem realmente o porquê. Então alguns de vocês podem ter esse lado e que é preciso aprender, vem da não compreensão mesmo das emoções, e que é necessário vocês buscarem acolher esses sentimentos, buscarem compreender através da autoanálise e não do excesso de racionalização, buscarem aprender através do autoconhecimento, para que vocês consigam aqui fazer uma mudança, tomar uma atitude. A carta do sucesso no ambiente indica não só que muitos de vocês podem estar numa situação de relacionamento desigual, principalmente por conta do aspecto financeiro, então pode haver diferença de classe social, ou diferença grande de idade, e que isso acaba afetando o relacionamento. Eu vejo que há a forte influência do aspecto financeiro aqui no relacionamento, mas eu vejo para alguns de vocês que há a chance de ter sucesso aqui, mas no relacionamento, mas se ambas as partes compreenderem que o relacionamento só dará certo, só irá se desenvolver no sentido de se tornar um relacionamento estabilizado, estruturado, se ambas as partes fizerem a sua parte. O 6 de ouros fala muito do dar e receber, então é possível que alguns de vocês estejam lidando num relacionamento onde uma das partes se dedica mais do que a outra, uma dá demais e a outra só recebe, então pode haver muitas cobranças também, e que é necessário equilibrar aqui. Eu vejo que vocês estão lidando com uma pessoa que não só pode haver essa questão da diferença relacionada ao aspecto financeiro, como essa pessoa pode também estar focando mais no lado profissional e financeiro, no sentido dela querer realmente equilibrar esse aspecto para conseguir oferecer mais estabilidade no relacionamento. A carta da justiça no emocional, como eu falei, vocês estão bastante racionais, muitos de vocês podem realmente desejar terminar o relacionamento, estarem ponderando essa possibilidade. Alguns de vocês podem estar lidando com uma pessoa que tem forte influência do signo de Libra, e eu vejo vocês bastante racionais, buscando intelectualizar as emoções aqui. Muitos de vocês podem estar até com um sentimento de indiferença em relação ao outro. Eu vejo uma certa frieza aqui. E a única carta... só saíram duas cartas do naipe de copas, e são duas cartas que não remetem muito ao amor, a admiração ao outro, a afinidade ao outro. Uma das cartas indica muito insatisfação, tédio, apatia, e a outra carta aqui é a carta da ilusão, das fantasias, e de possíveis dúvidas também. Então muitos de vocês realmente podem não estar se sentindo bem no relacionamento atual, desejar terminar o relacionamento, mas ao mesmo tempo ter dúvidas se realmente faz isso ou não.
e muitos de vocês podem estar adiando essa decisão por talvez ter esperança que o outro vá mudar, que o relacionamento melhore, mas eu não vejo isso acontecendo, infelizmente. E a carta da ilusão só vem para avisar para vocês tomarem cuidado a respeito de vocês estarem se iludindo na situação, principalmente nesse sentido de acharem que o outro vai mudar, que o relacionamento vai melhorar sozinho, sem haver a participação de ambos aqui se esforçando para que haja melhoras. E a carta da ilusão indica isso. É possível também que uma das partes já esteja de olho em outras pessoas aqui, já tenha opções aqui. Não vejo questão de traição, mas pode haver aqui já pessoas à volta, e essa pessoa fantasiar a possibilidade de ter um relacionamento, por exemplo, com uma dessas pessoas. Mas principalmente vocês devem tomar cuidado com a ilusão de vocês talvez estarem se iludindo aqui, se enganando, achando que vai haver melhora, sendo que nenhuma das partes aqui se esforça para que isso aconteça. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e nos veremos numa próxima previsão. Até lá!